Olá, 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 muito boa noite, primeiramente aos nossos alunos que estão aqui conosco ao vivo, participando dessa aula através do Google Meet, e um bom dia para você que está aí na estreia desse vídeo no domingo às 8h45, e um olá para você que está em algum outro horário ou dia da semana também estudando a Bíblia conosco. A gente sempre convida você a participar, e você que está pelo YouTube, deixe seu like, sua curtida, seu joinha, seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou o que você tem aprendido com estas aulas na primeira carta do apóstolo João. O objetivo desse quadrimestre é estudarmos todas as cartas do apóstolo João, primeira, segunda e terceira. Então, esteja conosco aí durante estas 17 lições que serão ministradas. Antes da gente dar início, eu vou pedir a um dos nossos alunos que ah, leia para nós o texto-chave de hoje, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 12. João 15, 12. Abra sua Bíblia e leia para nós, por favor. Quem achou, pode ler. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Aproveita que a irmã está com o microfone aberto, irmã Emilce, já nos dirige a Deus em oração. Pai querido, nós estamos gratos a Ti nesse momento, por mais essa oportunidade de estudar a Tua palavra. Temos aprendido muito, Senhor, e queremos continuar esse aprendizado, pois sabemos que Tu és um Deus de amor, o Deus da verdade, o Deus que cuida de cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos irmãos aqui, participantes desse momento, que juntos possamos sentir o crescimento do nosso conhecimento de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no tema da lição de hoje, né? Pensando na semana passada, quando nós falamos sobre os verdadeiros cristãos, hoje nós vamos falar como brilha a verdadeira luz. Então, ainda pensando sobre verdade, nós vamos trabalhar esse aspecto. E o objetivo, o alvo da nossa lição hoje é conscientizar e motivar para que a nossa vida reflita o brilho do caráter de Cristo, através da obediência a Ele, do amor ao próximo e da convicção daquilo que nós devemos ter. Pensando nisso, deixa eu trazer os nossos alunos aí para participar conosco. Me diga uma coisa, que seria da sua rotina ou que seria da sua vida se nós não tivéssemos mais a luz elétrica? Se a gente não tivesse mais a luz elétrica, como é que seria a sua rotina? Irmã Emilce, me diga aí, a senhora que é uma dona de casa, como é que seria esse negócio aí? A minha luta como dona de casa, e eu sei que todas as donas de casa que estão aqui conosco também têm essa luta, é muito grande. Imagine se não tivéssemos energia elétrica, não ia ter mais máquina de lavar, micro-ondas, fogão não ia funcionar, o acendimento, não teria como usar os aparelhos que ajudam na limpeza. Nossa, ia ser muito difícil. É engraçado, né? A irmã Emilce citou um negócio falando assim, a gente não conseguiria, o fogão não ia ter o acendimento elétrico. Deixa eu te dizer uma coisa muito pior, minha irmã. A irmã mora em apartamento, certo? O fogão não ia funcionar, porque o gás, ele tem o sistema todo que trabalha, o gás que chega encanado, é a base de energia elétrica. Ou melhor, só para uma curiosidade para os demais, não ia ter água na sua casa.
Porque o sistema, ele não é só por pressão, ele tem controles elétricos. Se você mora em prédio como eu, como é que ia chegar água na caixa d'água? Aliás, e eu que moro no 10º andar? Subir 10 lances de escada todo dia, descer todo dia. A verdade, bom, a gente já nem teria essa aula que nós estamos tendo aqui, né? Mas pensando só a respeito da luz, por exemplo. Vamos supor que a gente tivesse energia elétrica, mas não tivesse as lâmpadas, não tivesse as luzes. Ainda assim, não daria para fazer esta live. Nossa, imagina fazer uma live à luz de velas, né? Seria muito mais difícil. Bom, a vida seria como era antigamente. Antigamente, eu não digo há 200, 400, 500 anos atrás, não. Há 80 anos atrás, 80, dependendo da região, quem sabe uns 100 anos atrás, dependendo da região do Brasil, onde a vida acabava mais cedo. Aliás, o dia, a rotina acabava mais cedo, a rotina terminava com o sol se pondo, né? Agora vamos para um negócio mais difícil. O que seria da vida na Terra sem a luz do sol? Vamos supor que o sol está aqui, ele existe, e amanhã ele simplesmente deixaria de existir. Não tem amanhã, não tem mais luz do sol. Diga aí, irmã Nilce. Muita mortandade. Muita mortandade. De fato, uma coisa interessante, a gente só saberia que a luz do sol acabou 8 minutos depois, porque é o tempo que ela leva para chegar. Na ordem das coisas, uma das duas coisas que aconteceriam simultaneamente. A Terra começaria a resfriar, começaria a ficar muito mais gelada, né? Aliás, se tornaria como os planetas no final do sistema solar, né? Então, a gente teria aí já como é que fala? Um inverno eterno, né? As plantas, em alguns dias, elas morreriam porque elas não poderiam fazer fotossíntese. As plantas morrendo, os animais herbívoros, eles morreriam em algumas semanas porque não iam ter comida. Os animais herbívoros morrendo, os animais carnívoros morreriam porque eles não teriam o alimento. E nós que nos alimentamos das plantas e dos animais herbívoros e carnívoros, morreríamos de fome. Então, ainda que a gente conseguisse, de alguma forma, ter o calor, né? Ainda que a gente conseguisse se aquecer e tivéssemos ali como iluminar o nosso planeta e ainda gerar fontes de calor. Mas e a fonte de alimentação, né? E outra coisa, não são as plantas que vão produzindo o oxigênio? Como que seria daqui a algum tempo a atmosfera da Terra se as plantas todas morreram? Então, para a gente ver como essas ficções de filmes, eu lembro do filme Matrix, que a humanidade, eles poluem a Terra de uma tal forma que eles cobrem o Sol, né? Na verdade, são as máquinas que eles criaram que poluem, e eles vão viver no centro da Terra. Eles vão viver próximo ali do centro, porque é onde tem calor ainda. Mas não ia ter oxigênio, minha gente, não ia ter comida. Então, é só coisa de filme mesmo. A luz, ela é fundamental. E pensando nisso, a Bíblia nos fala a respeito do nosso Deus. E um dos elementos principais que nós observamos é essa associação sobre Deus e luz. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos dar uma olhadinha nos textos que nós vamos trabalhar hoje. Vou pedir a uns alunos que leia para mim 1 João, capítulo 2, versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 2, versículos 7 e 8. Quem for Amados, pode ler. não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro,
e nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Muito bem. Nós vamos observando aqui agora João mudando um pouco a temática e trazendo um tema que ele vai trabalhar constantemente em toda a carta. Uma recomendação que eu faço é que, ao observar as cartas de João, você também tem aí como base o Evangelho de João. Porque vários aspectos das cartas ele extrai do que Jesus fala e o que ele relata no Evangelho. Então você vai ver alguns textos que se repetem, alguns textos que são melhor elaborados, alguns textos em que ele só pinça algumas informações, para a gente ter um estudo completo. Quando a gente fala sobre a verda, como brilha a verdadeira luz, a gente tem que pensar justamente que nem tudo que se diz que é luz nesse mundo é de fato a luz verdadeira. Então, a Bíblia vai nos mostrar que aquele que brilha como a luz de Cristo brilha em primeiro lugar na obediência a Deus, na obediência à lei de Deus. Por isso João começa esse trecho aqui, os versículos 7 e 8, falando sobre mandamento. E esse é um ponto que a gente tem que entender. Não existe uma nova vida em Cristo sem mandamento, sem lei. Ué, mas eu achei que eu era livre. Sim. Toma cuidado para não distorcer essa liberdade. Você é livre do pecado. Não quer dizer que não haja limites, não quer dizer que não haja direcionamento, mandamento. O apóstolo Paulo fala isso para os Gálatas. Isso aconteceu com os Gálatas. A Galácia, uma região que era ali da Turquia, e ali tinham pelo menos 4 igrejas, e Paulo escreve essa carta chamando a atenção dos Gálatas no cuidado que eles tinham com a liberdade. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Gálatas 5, aliás, vamos ler só o 13 por enquanto. Gálatas 5, 13. Ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam aos outros mediante o amor. Então, João ele começa a trabalhar conosco o seguinte: olha, a nova vida em Cristo não é para você fazer o que você bem entende. Isso é importante a gente entender, porque existem algumas igrejas, alguns pregadores, algumas denominações que têm distorcido algumas coisas sobre a palavra de Deus, colocando, olha, porque em Jesus Cristo há perdão, porque ele perdoa os pecados, você pode viver na liberdade da sua consciência, você pode ficar tranquilo, porque nele há perdão. E não é assim que funciona. É uma nova vida com novos parâmetros, com novos critérios. E uma coisa interessante que o apóstolo João está escrevendo no versículo 7, ele está dizendo, olha, eu escrevo um mandamento, eu não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Que mandamento antigo é esse? Isso ele vai tirar como base dos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, lá estão os mandamentos da parte de Deus que servem como base, inclusive, para as falas e para os mandamentos de Jesus. E a gente leu Gálatas 5,13. Olha o que diz Gálatas 5,14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando João vai trazer, olha, estou trazendo a vocês um mandamento antigo, ele está se referindo a mandamentos que são descritos lá no Antigo Testamento. E um deles, e inclusive ele resume, ame o seu próximo como a si mesmo. Se você observar a maioria dos mandamentos do Antigo Testamento, todos que tinham relação com o outro,
Então, vamos pegar aí, por exemplo, dos 10 mandamentos, mandamentos que têm relação com honra teu pai e tua mãe, certo? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, aí ele vai dar exemplos, né? Não cobiçará a mulher do próximo, as coisas do próximo, as terras do próximo, e assim por diante. Aquele que deseja tirar a vida do próximo, não falar a verdade ao próximo, não respeitar, não obedecer aos pais que são o próximo também, aquele que deseja tomar aquilo que é do próximo porque tem inveja, porque cobiça, não ama. Basicamente é isso. E todas as demais leis ali, elas vão se resumir neste mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Todas as leis que têm a relação com o relacionamento com um outro ser humano. Obviamente que o primeiro mandamento não é o que ele vai abordar aqui nestes textos, ele vai abordar isso mais para frente, no capítulo 3, por exemplo, é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso você vê nos primeiros 5 mandamentos dos 10 mandamentos, por exemplo. Então, uma das coisas que a Bíblia deixa de maneira bem clara: você quer brilhar verdadeiramente, com a luz verdadeira brilha obedecendo a Deus. A obediência, ela é fundamental para a nossa luz brilhar. E aí, então, vem um contraste aqui. João diz no versículo 7, eu não lhes dou um novo mandamento, eu estou lhes dando um mandamento antigo. Mas no versículo 8, ele diz, no entanto, eu lhes escrevo um novo mandamento. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li na vida essa carta, me deu um nó na cabeça. Eu falei, mas o mandamento é novo ou o mandamento é antigo? E é muito interessante que o mandamento novo é muito semelhante ao mandamento antigo. Então, eu não estou entendendo. E aí, a gente puxa o que Jesus, lembra que eu te falei, ele está tirando como base o evangelho que foi escrito, o evangelho de João, as palavras de Jesus. Leia para mim, João capítulo 13, versículo 34 e 35. João, capítulo 13, o evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Quem achou pode ler. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ué, pastor, eu não entendi aqui. Anteriormente não tinha dito que o mandamento antigo é amar ao próximo como a si mesmo? Qual é a diferença do que Jesus falou? Jesus, ele põe um critério. Isso é que é novo. Sim, você vai amar ao próximo como a si mesmo, mas como é que você vai amar? Como eu os amei. Então, eu não vou amar a irmã Enedina como a minha mãe, a Emilce, me ama. A Enedina não vai amar a Beth como o Mateus, o neto dela, a ama. A Beth não vai amar o Anselmo como o Kleber, o marido da Beth, a ama. Não. Nós vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Por mais que o amor da minha mãe por mim seja maravilhoso, ele não é tão perfeito quanto o amor de Cristo. Então, o que é novo neste mandamento? O amor se mantém, mas não é o seu padrão de amor, não é o meu padrão de amor, não é o padrão de amor de qualquer outro. O padrão de novo amor, o novo mandamento é o de Cristo. E isso já me traz alguns aspectos que vão falar no final dessa lição. Ou seja, eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que conhecer a Cristo, eu tenho que ler a palavra que relata sobre Cristo, que narra as palavras de Cristo. Eu preciso entender como Cristo tratava as pessoas e como ele disse para eu tratar as pessoas. Eu preciso saber tudo isso, porque senão eu não consigo amar como Cristo.
é mais ou menos como a gente aprende a amar com pessoas que a gente ama, ou que a gente gosta muito. A gente admira algumas pessoas e fala, tá, como é que ele trata os outros? Então, vou tratar da mesma forma. A gente não tem Jesus em carne e osso ao nosso lado para observar, por isso que a Bíblia foi escrita. E quando a Bíblia, então, ela está sendo lida por você, observada por você, o Espírito Santo que vive em você é que vai dizendo, olha, é exatamente dessa forma que está escrito aqui, ó, você vai amar esse fulano dessa pessoa, desse jeito aqui, do jeito que eu coloquei na palavra de Deus. E isso é um ponto importante. Não obedecer à lei de Deus, não obedecer os mandamentos nessa nova vida em Cristo, traz uma consequência muito severa. Porque quando você lê, a gente volta aqui para 1 João capítulo 2, versículo 8, a segunda parte do versículo nos diz o seguinte, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quando nós não obedecemos aos mandamentos de Deus, a nossa luz não cresce em meio às trevas. Para que você tenha, de fato, um efeito na vida das pessoas, é necessário a luz brilhando de maneira total. Ô Joyce, aproveita que você está aqui, apaga a luz para mim, por favor. Você vê que aqui a luz ainda já diminuiu um pouquinho. Fica aí um pouquinho, Joyce, que você vai me ajudar. Agora eu vou apagar essa outra luz. Tá ficando cada vez mais difícil de ver as coisas que estão ao meu redor. Se eu desligar aqui, é que eu não vou conseguir, acho que desligar os monitores aqui. Vamos ver se eu consigo desligar esse monitor. Já está ficando mais difícil. E aqui o do computador, acho que eu não vou fazer aqui, ó. Ih, não, se eu fizer isso, eu desligo a live. Não dá para. Só não dá para diminuir a luz do monitor que está do lado de cá. Pode acender, Joyce. Obrigado. Então, perceba que quanto menos luz, mais difícil é da gente conseguir ver. Quanto menos luz, quanto menos obediência a Jesus Cristo, mais difícil é do mundo ver a Cristo através da tua vida. É por isso que Jesus disse no texto que nós lemos João 13:35, dizendo, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se a vocês amarem uns aos outros. Se a gente não obedece a Cristo, as pessoas não conhecerão a Cristo. Aí, a nossa luz não vai dissipar as trevas. Eu fui pego essa semana pelas minhas filhas perguntando, mas papai, por que as pessoas, por que no mundo tem tanta maldade? Falei, porque as pessoas não conheceram ainda Jesus. E por que as pessoas não conheceram a Jesus? Porque os filhos de Deus ainda não estão brilhando como deveriam brilhar. E essa é uma advertência severa que a Bíblia nos dá. A luz, as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz, diz o versículo 8. Se você quer cada vez mais dissipar este mundo de trevas, este mundo mau, então o que mais nós precisamos fazer é obedecer a Jesus. O segundo aspecto que nós aprendemos aqui estão nos versículos de 9 a 11. Então leia para mim, 1 João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Quem achou pode ler. Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, levanta a mãozinha aí do Google Meet que a gente dá a palavra. Pode ler. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas,
e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aqui nós temos um texto já trágico, assim, forte, na sua narrativa. A luz, a verdadeira luz, ela brilha na prática do amor cristão. Então, no texto, os 2 versículos anteriores foram nos dando algumas pistas, a gente foi pegando alguns textos anexos, mas aqui ele já começa a mostrar de fato essa relação entre luz e o amor, ou entre a obediência e o amor. Então, o que é luz aqui na Bíblia, queridos? A gente precisa conhecer sempre, como eu tenho dito, a identidade de Deus, quem é Deus. Então, por exemplo, a gente já viu capítulo passado, 1 João capítulo 1, versículo 5, nos é dito: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se eu for observar, então, João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo de número 8, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então, a Bíblia está afirmando categoricamente a identidade de Deus. E quando ele está dizendo aqui, ó, quem afirma estar na luz, e aí ele não está falando dessa iluminação que a gente está falando, ou da luz do sol, ele está falando quem afirma estar em Jesus, ou quem afirma estar em Deus. Você pode substituir a expressão aqui. Quem afirma estar em Deus, mas odeia, ou em Jesus, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão não permanece em quem ama seu irmão permanece em Jesus. E Jesus, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Então, a gente tem que ter em mente que quem é o nosso Senhor? E a partir de quem é o nosso Senhor, quem somos nós? Jesus fala que nós também somos a luz do mundo. Porque uma vez que a luz de Cristo está em nós, nós nos tornamos luz. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E aí ele continua depois dizendo, nem se pode, nem se acende a lâmpada e se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no lugar apropriado, no velador, já que era aquela lâmpada à luz de vela, aquele tipo de vela estilo a lâmpada do gênio, né? Da história do Aladim. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente, é isso que o apóstolo João está provocando aqui. A nossa postura como luzes de Cristo. Se você pertence a Cristo, a sua vida tem que refletir a Cristo. Ou seja, a minha ação é um reflexo daquele que habita em mim. E isso é uma coisa muito importante. Porque ele está dizendo aqui, ó, quem afirma estar na luz. Se você diz, não, eu sou um cristão, só que você, aqui ele usa a expressão, odeia seu irmão. E eu conheço muita gente que fala, não, mas eu não odeio ninguém. A ausência do amor já é a vazão para o ódio. E isso é uma coisa importante, porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que é fácil para nós amarmos aqueles que nos amam. É fácil para nós devolvermos o amor em que nós recebemos deste amor. Agora, e aí Jesus vai fazer essa crítica. Se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito há nisso? Até os pagãos fazem isso. Agora, Jesus vai nos trazer uma dificuldade muito maior. Se vocês amarem aqueles que odeiam, aqueles que perseguem, ou aqueles que fizeram mal, porque eu vou te dizer, até na família de Cristo tem gente que nos faz mal. Se vocês amarem, vocês serão perfeitos como é o Pai Celestial de vocês. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter em mente, entendendo isso. Porque eu pertenço a Cristo,
eu amo como Cristo. Porque eu estou na luz de Cristo, eu sou luz como Cristo. Paulo vai escrever isso em Efésios capítulo 5, versículo 8. Ele faz uma crítica severa para nós. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso, de fato, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Pense no seu dia a dia, ou pense nas suas atitudes dos últimos dia de hoje, dos últimos 2 dias, quem sabe. Pense em momentos em que você não respondeu às trevas com luz. Então, alguma atitude que você simplesmente falou, não, isso aí merecia isso mesmo. Vou te dizer, eu fiz isso algumas horas atrás. Estava vendo uma notícia de um povo que estava clandestinamente ali no Oriente Médio, invadindo a terra de outro povo, queimando as fazendas, tocando fogo nos carros. E aí, o meu pensamento de imediato foi, se esse pessoal da fazenda tiver armado, tem que dar tiro em todo mundo. É só para a gente perceber, nem foi a minha fazenda, nem tem uma fazenda, né? Nem foi a minha casa, nem foi o meu carro. Mas como de fato a gente tem que tomar um cuidado no nosso pensar, no nosso falar, que nós dizemos, nós somos luz, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero que o mundo conheça a luz de Cristo, mas quando a gente olha a atitude do mal, do pecado, a gente simplesmente deseja algo ruim. A gente simplesmente deseja a morte a estas pessoas, deseja coisas terríveis a essas pessoas. Pastor, mas a gente não tem que buscar a justiça? Sim, sim, sim. Mas a palavra de Deus diz também que nós devemos conceder o perdão. Porque é o perdão que abre o caminho para a salvação. Você, assim como eu já vi algumas histórias, mais de uma história, de pais que tiveram seus filhos assassinados. O assassino foi preso, o assassino foi condenado, mas esses pais, já vi uma diante do julgamento e outro que foi à prisão. Ele foi conversar com o criminoso e ele disse, olha, você está perdoado. Não vou falar o filme, mas eu vou contar parte da história do filme. Tem um filme muito bom, que ele, um dos personagens principais organiza ali um grupo de discipulado. E ele conta para um dos jovens que faz parte desse grupo que ele nem sempre foi daquele jeito, ele era um homem muito admirado no grupo. Na verdade, ele mudou depois que o filho dele foi assassinado por ser atropelado por um motorista bêbado. E ali, então, toda a trama do filme se desenrola. Ao final do filme, o rapaz vai conhecendo os integrantes do grupo. E ao conversar com um dos que estava lá, aquele homem fala, eu era aquele motorista bêbado que atropelou e matou o filho deste senhor. E depois de um tempo, passei um tempo preso, depois de um tempo, foi esse senhor que me acolheu, foi esse senhor que me orientou e até hoje eu estou aqui no grupo dele. E aí isso choca o rapaz, de fato, para entender qual é a profundidade desse amor. Pastor, mas isso parece meio absurdo. De fato, eu não vou concordar com você, não, sabe por quê?
Porque se eu concordar com esse pensamento seu, automaticamente eu estou me jogando no inferno. Sabe por quê? A Bíblia nos diz de várias maneiras que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então, se eu não amar aquele que me faz mal, aquele que eu enxergo como inimigo, pensar assim, não, inimigos não deveriam ser amados, então você e eu não deveríamos ser amados. Nós estaríamos no inferno. Essa é a lógica distorcida nossa. Se a gente quer aplicar a nossa justiça, então vamos ser totalmente justos, vamos ser justos com a gente. Se eu, então, discordo do amor de Jesus, dizendo, não, não deveria ser assim, então não deveria ser assim nem por mim, nem por você. Porque nós estávamos na mesma situação. Então, o que Jesus está falando? Olha, queridos, vocês têm que levar a minha luz a dissipar as trevas deste mundo. E para dissipar as trevas deste mundo, eu chamo vocês para o louco amor. Por isso que a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Eu chamo vocês à loucura deste amor, que é amar aqueles não só que te fazem bem, mas aqueles que te fazem mal também. E entendo o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, a verdade não está nele, ele permanece nas trevas. Então, esse é um ponto importante. Jesus vai falar em João 15 que todo ele é a videira, nós somos o ramo, e todo aquele que está ligado nele dá bom fruto. Estar ligado em Cristo é dar o fruto de Cristo, é brilhar a luz de Cristo, é amar como Cristo. Eu não amo para ser salvo, eu amo porque fui salvo. Eu não brilho para alcançar a luz, eu brilho porque a luz me alcançou e porque ela brilha em mim. É um reflexo de quem eu sou e do que eu tenho. Vamos indo então ao terceiro ponto. Então a gente viu, primeiro ponto, verdadeira luz é verdadeira porque é uma luz que brilha na obediência à lei de Deus. A verdadeira luz é a luz que brilha na prática do amor cristão, do amor ao próximo. Terceiro, a luz verdadeira brilha nas convicções que nós temos. Agora, o apóstolo João vai nos trazer um pouco de identidade e de coisa que nós recebemos. Então, leia para mim, 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 14. Pode ler. Não demora aí, não. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Muito bem, esse texto aqui não nos é estranho, quem está acompanhando as mensagens no domingo, na semana retrasada, Isso, na semana retrasada, no Dia dos Pais, nós trouxemos a mensagem justamente em cima desse texto. Então, esmiuçamos ele profundamente, mas vamos observar aqui, vamos ter um outro olhar sobre esse texto. Estamos falando sobre a verdadeira luz, ou como brilhar como verdadeira luz. E alguns aspectos a gente tem que ter, convicções que nós temos que ter. João escreve a 3 categorias de público.
Ele coloca aqui, filhinhos, jovens e pais. Filhinhos é uma forma carinhosa de se referir, João usa essa linguagem aqui no capítulo de número 2, umas 5 vezes, se eu não me engano. E ele está se referindo como um mestre se referindo aos seus alunos, essa expressão filhinhos aqui. Mas, ao mesmo tempo, a segunda vez que ele usa filhinhos, no versículo 14, por exemplo, ele está se referindo a novos na fé, não necessariamente pessoas de idade tão nova, pode ser também, pode ser algum jovem aqui, como uma criança ou um adolescente, mas principalmente aquele que é novo na fé. E ele vai trazer alguns aspectos sobre o que eles conhecem, o que eles sabem. A luz brilha nas nossas vidas se nós temos algumas convicções. A primeira convicção que ele diz aqui é que os seus pecados foram perdoados. A Bíblia ela é bem clara ao dizer que uma vez que você entregou sua vida a Jesus Cristo, você não está mais na escuridão do pecado. Uma coisa forte que o texto que a gente leu agora há pouco, o versículo de número 11, diz que quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. O primeiro aspecto de quem está na luz é uma coisa interessante. A luz mostra o que tem de errado. Então, por exemplo, se eu deixar todo o fundo aqui da minha cadeira para trás escuro, você não vai ver se tem alguma sujeira ali na parede, se tem alguma bagunça aqui em cima da mesa, você não vai perceber isso. Mas se eu acendo o ambiente todo como aqui está, pode ser que se você tiver uma câmera muito boa aí, uma câmera não, uma imagem muito boa, e eu tiver também uma qualidade de imagem, você pode dizer que tem uma manchinha ali na parede ali que você viu, porque tem luz. E a luz, ela ilumina o nosso pecado. Mas sabe o que também a luz nos mostra? Que o pecado foi limpo. Então ali tinha uma mancha, mas ela foi limpa, não está mais lá. E essa é a primeira convicção que a gente tem que ter para brilhar com a verdadeira luz de Cristo, brilhar como Cristo diz para nós agirmos, para nós fazermos. A gente tem que ter convicção que os nossos pecados são perdoados. E são perdoados não porque a gente é legal. São perdoados graças ao nome de Jesus. Isso ele está falando aos filhinhos, porque é a lição básica para todo cristão. Saber que os nossos pecados foram perdoados em nome de Jesus. Mas agora ele vai acrescentando, tanto aos filhinhos quanto aos pais, um aspecto importante: o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus. Então, tanto aos pais quanto aos filhos, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Para brilhar como uma verdadeira luz, você precisa conhecer aquele que é a luz. A gente já vem falando disso, sobre conhecer a Jesus Cristo, mas olha que interessante, aqui ele está falando, olha, você conhece a Deus como Todo-Poderoso, você conhece a Deus como o Criador de todo o universo, você conhece a Deus como aquele que conduz, governa todas as coisas, aquele a quem pertence todas as coisas, mas ele quer que você o conheça como Pai. E é muito interessante que a dinâmica de Jesus com os seus discípulos, pegue os 4 evangelhos. Deus é o Criador. Deus é o Senhor e Rei. Deus é o governador de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Altíssimo, o Eterno, o Exaltado. Mas se você perceber a fala de Jesus, ele sempre se refere a Deus como Pai. Porque muitas vezes esse aspecto que a gente não conhece da parte de Deus.
Então, o primeiro aspecto que ele está dizendo, olha, você precisa conhecer a Deus como Pai se você quer brilhar como verdadeira luz. Mas ele ainda acrescenta aos pais: pais, eu vos escrevo e eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Sabe uma coisa interessante dessa afirmação? A gente poderia pensar que ele está se referindo justamente ao Deus Criador, ao Deus de todo o universo. Mas eu queria chamar a atenção para você do versículo 1, do capítulo 1 de 1 João. 1 João, versículo 1, capítulo 1, nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que as nossas mãos apalparam, isto, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele está se referindo a Jesus. Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo porque vocês conhecem a Cristo. O que ele está dizendo aqui? Aqui não é o conhecer sobre, aqui é o relacionamento. Para eu brilhar como a verdadeira luz, eu tenho que ter relacionamento constante, eu tenho que ter relacionamento diário. Eu conheço sobre e me relaciono a partir disso. Então eu tenho que ter experiência com Cristo, eu tenho que ter vida com Cristo, andando com Ele o tempo todo. O último aspecto que ele nos dá aqui nesse texto sobre o que nós temos é a vitória sobre o maligno. Então ele fala aos jovens, por exemplo. Ele começa dizendo: jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno ou venceram o mal. Esse mal aqui pode ser que o maligno na sua versão aí pode ser que esteja com letra maiúscula, se for a NVI, por exemplo. Ele está se referindo a Satanás. E esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. A verdadeira luz triunfa sobre as trevas, triunfa sobre as tentações, triunfa sobre a maldade que Satanás quer colocar em nossos corações. E aí ele está dizendo aqui aos jovens, né, por causa do seu vigor, por causa da sua força, e a segunda parte agora, ele escreve: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. E isso é um ponto que a gente tem que ter em mente. Para que a sua luz brilhe verdadeiramente, a palavra de Deus deve permanecer, tem que permanecer, tem que ser a força sua para vencer as obras de Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo, vou pedir a uns alunos que leia para mim Efésios 6, do 14 ao 17. Mas eu vou ler o texto que introduz. Efésios 6, 11 nos diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora lê para mim do versículo 14 ao 17. Efésios 6, do 14 ao 17. Quem achou pode ler. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que interessante. Paulo vai dizer, ali em Efésios 6, a nossa luta, ela é contra Satanás, ela é contra poderes espirituais. Se você continuar lendo ali o versículo 12, nas regiões celestiais, a nossa luta é contra o mal, contra a maldade, e não contra o ser humano em si. Não é contra as pessoas, mas contra o pecado que habita em nós e que habita nesse mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, você precisa vestir a armadura de Deus. Você precisa ter a justiça de Deus, você precisa ter o cinto, você precisa ter a verdade em Cristo, você precisa estar pronto a pregar o evangelho da paz, você precisa ter a fé como seu escudo e
você precisa ter na sua mente, guardando a sua mente, a salvação que há em Jesus. E você só vencerá essas batalhas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo vai trazer algo que João está escrevendo aos jovens, por exemplo, mas não é porque você, por acaso, não é mais jovem, que essa verdade também não é para a sua vida. Só se vence o maligno, só se deixa a luz de Cristo brilhar se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós permanecermos na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós brilhamos como a verdadeira luz. Deixamos a verdadeira luz, que é a luz de Cristo, brilhar. Isso só acontece se nós formos obedientes às leis do Senhor. Porque é nas leis do Senhor que a graça de Cristo brilha. Isso só acontece se, de uma maneira prática, nós entendemos que a base da lei de Deus é o amor. E amamos a Deus amando ao próximo. Amando ao nosso irmão como Cristo nos amou, no padrão de Jesus Cristo. E isso nós, então, ao sermos obedientes ao Senhor, ao deixarmos a nossa luz brilhar na prática do amor cristão, temos as nossas convicções firmadas em Jesus, sabendo, meus pecados foram perdoados. Por isso, eu posso perdoar os pecados e por isso eu posso viver nesta liberdade. Eu conheço a Deus, que é o meu Pai, eu conheço a Jesus Cristo por ter um relacionamento constante com Ele, aquele que é desde o princípio. E, ao ter a sua palavra firmada, ao permanecer nessa palavra, eu tenho vencido o mal. Porque é a luz de Cristo que brilha sobre as trevas. E, por eu permanecer nele, é a luz de Cristo que brilha através da minha vida. Que a gente tenha isso firmado constantemente, diariamente nas nossas vidas, queridos. Por isso que a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa rotina diária. Por isso que ela tem que ser carregada ali de uma rotina constante de oração. E por isso a gente tem que buscar o tempo todo a direção do Espírito Santo para nos mostrar como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, na fala de cada um, nas coisas que nós assistimos, nas conversas que nós temos, para que cada vez mais a luz de Cristo brilhe e as trevas sejam dissipadas em todo o mundo. Amém? Muito bem. Quero agradecer aos alunos por estarem conosco aqui nessa noite, participando conosco, e também desejar a você aí um bom domingo, você que está acompanhando no domingo, né, a estreia, e uma boa semana para os demais. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, pastor Cristiano, pelos ensinamentos preciosos. Boa noite a todos. Pastor, Deus abençoe. Boa noite, querido.